Esta conferência será gravada agora. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a anatomia do joelho funcional, aplicado ao exame físico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os componentes da articulação, o que ela representa para a gente, em termos de movimento e mecânica dessa articulação. Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, aspectos morfofuncionais do complexo articular do joelho. Como a gente já tinha falado em outras aulas que a gente falou sobre articulação, o joelho é um complexo articular. Na verdade, ele representa a articulação entre o fêmur e a tíbia, a sua principal articulação, mas também encontra-se associado ali a articulação entre a tíbia e a fíbula e a articulação da patela com o fêmur. Tá? Então, na verdade, as três articulações, tíbio-fibular proximal, a fêmuro-patelar e a fêmuro-tibial, compõem o complexo articular do joelho. Da mesma forma que a gente falou nas outras, a articulação mais importante é a fêmuro-tibial, então é a articulação que a gente vai associar diretamente ao termo joelho. Tá? Bom, basicamente, que a gente vai falar de aspectos morfológicos, a estrutura anatômica da articulação, é uma articulação extremamente exposta a traumas, é uma articulação complexa. A gente vai ver que essa articulação ela é absolutamente frequente a presença de meniscos, né? Desculpa, de meniscos. É uma articulação que tem uma demanda muito grande funcional e tem uma característica, ela é mecanicamente incongruente, ou seja, a articulação femorotibial é composta pelo fêmur distal e pela tíbia proximal, e essa articulação, você tem o fêmur distal convexo recebendo a tíbia proximal, encaixando ali na tíbia proximal, que é um platô, é um plano, né? É um planalto. Então, essa incongruência é um dos fatores de instabilidade mecânica, de demanda ali mecânica para a sua estabilidade. Então, ela depende muito da sua estrutura ligamentar para poder se manter estável, enfim, se colocar na articulação. Bom, vamos falar sobre a parte de estruturas ósseas, as extraarticulares, né, ligamentares e musculares, as estruturas interarticulares, meniscos, né, e alguns ligamentos interarticulares, então a gente vai definir bem o que é isso. O que é importante e a grande relevância mecânica dessa articulação é a incongruência do platô, né? A gente sabe que você tem, como eu falei, você tem um platô plano e você tem um fêmur convexo, né? Especificamente o platô tibial externo, a parte externa da lateral da tíbia, né? Ela é convexa ainda. Então são dois convexos, né? O côndilo femoral lateral e o platô tibial lateral são convexos, então a incongruência é grande. O côndilo femoral lateral também tem uma obliquidade maior do que o medial. Então, na verdade, não é exatamente uma dobradiça com dois côndilos na mesma posição. O côndilo lateral é mais obliquado do que o côndilo medial. O menisco lateral, ele tenta ali com a mobilidade, a gente vai ver daqui a pouquinho ele, é uma fibrocartilagem que está dentro da articulação, ele tenta com a sua mobilidade manter essa congruência, que é uma das grandes funções dos meniscos, é manter essa congruência da articulação. Tá? E o compartimento femoropatelar, a gente vai falar um pouquinho na coxa sobre isso, a gente vai entender por que agora a patela tem uma tendência à excentração lateral, centração externa, que é uma tendência natural pela posição do fêmur e da tíbia em relação aos seus eixos. Já falo sobre isso daqui a pouquinho. Bom, então isso aí o joelho também tem algumas alterações funcionais relacionadas a algumas posições e angulações diversas, né? Então a gente sabe que existe uma posição funcional que representa um valgo que a gente chama de fisiológico. Esse valgo aqui, olha, a gente chama, só para definir isso, a gente chama de varo ou valgo desvios de eixo mecânico, tá? De qualquer osso, de qualquer articulação. Quando a gente tem, imagina essa perninha aqui, esse membro aqui dessa criança, se eu coloco um círculo aqui, olha, e o joelho ou qualquer articulação aponta para o centro do círculo, a gente fala que essa deformidade ou essa alteração ou essa angulação é em valgo, né? E quando, colocando um círculo aqui, ó, ao redor desses membros inferiores, quando o ápice do joelho, ou o ápice de qualquer osso, ou qualquer deformidade, aponta para a periferia do círculo, ou seja, o inverso desse aqui que aponta para o centro, essa alteração, essa angulação, eu chamo de varo. Tá? Então, esse aqui é um joelho varo, esse aqui é um joelho valgo. Até quando a gente aceita cada um deles? Né? É natural que nós tenhamos
um valgo fisiológico, ou seja, um valgo como esse aqui, só que um valgo em angulação um pouco menor do que esse, né? Esse é um valgo exagerado, a gente aceita até 7 graus de angulação, normal é 7 graus, a gente aceita até 9 graus de angulação em valgo, mas, obviamente, esse tipo de valgo aí, se souber, é um valgo acima do esperado, né? Que pode gerar algumas consequências de sobrecarga na articulação. E o VAR, obviamente, isso aqui já é um desvio de eixo, isso aqui não pode existir, porque isso aqui já é incompatível, né? Isso aqui é um joelho VAR. Então, o VAR oval são desvios de eixo, na verdade, o que eu estou falando como valgo fisiológico é exatamente isso aqui. O eixo mecânico do membro inferior, ou seja, por onde a carga transfere a partir do pé até a coluna vertebral, até a bacia, é uma linha que sai do centro do tornozelo e vai até o centro da cabeça femoral. Então, uma linha reta aqui, né? Esse eixo que sai do centro da cabeça e sai até o centro do tornozelo é o que a gente chama de eixo mecânico do membro inferior. E é através dele que a carga se propaga, a carga é distribuída para o tronco, tá? É dissipada para o tronco. Acontece que existe uma necessidade de uma acomodação dos dois joelhos se aproximarem. Se o fêmur fosse exatamente reto aqui, a partir do acetábulo, a partir da cavidade, fosse totalmente reto para baixo do tornozelo, a gente não teria como aproximar os dois joelhos, né? Ficariam separados. Então, para adaptar esse eixo, o que foi feito? O cabeça femoral derivou um colo para cá e a diáfise angulada em relação ao eixo da tíbia, que é esse eixo longitudinal aqui. Então, essa angulação aqui é uma angulação de mais ou menos 7 graus e corresponde ao que a gente chama de valgo fisiológico do fêmur, tá? Então, você vê que a gente tem um círculo aqui por fora, está apontando para o centro do círculo, isso aqui é um valgo, só que é um valgo fisiológico, que ele é feito para você ter a bacia lateral e você ter os dois joelhos podendo se aproximar, tá? Então, esse valgo ele é natural, esse valgo é chamado fisiológico. O músculo quadríceps, como vocês sabem, ele tem origem na espinha ilíaca anteroinferior, não é isso? O quadríceps reto da coxa, ou da própria coxa, mas o seu eixo maior, a partir do músculo reto da coxa, tem origem na espinha ilíaca anteroinferior e a inserção na tuberosidade da tíbia. Então, o quadríceps ele não respeita muito esse eixo fisiológico do fêmur, esse eixo anatômico do fêmur. Ele orienta-se pelo eixo mecânico. E quando, obviamente, ele encontra os vastos sim, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial, acompanham o eixo anatômico do fêmur, porque eles têm origem no fêmur e a inserção também no tendão patelar. Então, acaba que as forças do quadríceps, elas acompanham o eixo natural do fêmur, anatômico, esse eixo de 7 graus, se prendem na patela e da patela vão para a tuberosidade anterior da tíbia, que está aqui embaixo. Bom, isso faz com que o quadríceps aqui, olha, patela e ligamento patelar, funciona como se fosse uma corda de arco. A tendência deles é vir para cá, olha, né? Por isso a patela, ela acaba tendo sempre uma tendência à excentração externa, tá? A excentração externa, a excentração lateral. Então a força do quadríceps ele tende a puxar a patela sempre para a lateral, que é onde naturalmente ela vai, no caso de trauma, no caso de uma instabilidade, vai luxar. O que se contrapõe a isso? Se contrapõe a isso um músculozinho que tem aqui embaixo, que a gente já chamou de vasto medial oblíquo, né? Ele se contrapõe a isso. E também esse côndilo lateral femoral aqui, olha, que é mais longo do que o medial, exatamente para formar uma barreira mecânica contra o deslocamento lateral da patela. Então a patela se mantém estável nesse trilho, nesse eixo, por essas forças, né? Se contrapondo a uma força natural do quadríceps, em tracionar na sua angulação fisiológica, no valgo, puxando a patela para a lateral, tá? Muita gente tem problemas aí dessa articulação, de condropatia, de desgaste prematuro. A maior parte desses problemas são derivados exatamente desse desequilíbrio de forças e o excesso de atrito na face lateral, na face articular lateral da patela, tá? É como o nome de condromalácia, condropatia patelar, exatamente essa condição de desgaste prematuro da patela nessa articulação. Bom, as estruturas, então, extra-articulares, a gente vai falar sobre sinóvia, cápsula, né? Sinóvia é membrana articular de qualquer uma de artrose, né? Os ligamentos colaterais e as unidades miotendíneas. Então, vamos falar de cada um deles aqui especificamente. Bom, então, o que está envolvido na parte muscular aqui do joelho? Na face medial do joelho, o que a gente vai observar importante aqui?
O quadríceps, né, a gente está vendo aqui uma parte dele, o vasto medial, né, o resto da coxa está aqui na frente. O vasto medial oblíquo são as fibras mais baixas, com uma orientação mais horizontalizada, que nem a gente falou na aula passada. A gente vê também na parte anteromedial da tíbia a chegada de um conjunto de 3 tendões, que nós chamamos de pés anserinos ou pata de ganso, formado pelos músculos sartório, grácil e semitendíneo, nessa ordem de anterior para posterior. Tá? Então, essa parte anteromedial do joelho, eu tenho uma boa cobertura muscular, formada pelo quadríceps, pelos músculos que compõem a pata de ganso, né? E seus tendões. Aqui o quadríceps, ele possui, além da sua inserção na patela pelo tendão quadricepital, ele possui uma extensão aponeurótica, uma aponeurose mesmo, um tendão plano mesmo, tá? Que parte a partir do seu ventre, né? E que cobre a cápsula medial do joelho, também como se faz na cápsula lateral do joelho. A gente chama essas aponeuroses aqui, que não estão relacionadas direto ao tendão quadricepital, mas essas partes laterais aqui, nós chamamos de retináculo da patela, tá? Exatamente porque lateral e medial vai ter a função de conter a patela lateral e medialmente, de direcionar, de reter. Por isso o termo retináculos da patela. Quando a gente olha numa vista agora posterior, a gente continua vendo as unidades miotendinosas, a gente vai ver aqui atrás o músculo que a gente já viu, o semimembranoso posterior, né? O semimembranoso, ele tem a sua origem no túbulo isquiático, como a gente falou, é um músculo importante na região posterior da coxa, do jarrete, né, músculos isquiotibiais, e tem a sua inserção na face posterior da tíbia, né? Quando chega nesse ponto, na face posterior da tíbia, o semimembranoso ele possui uma expansão tendinosa em vários planos, como está mostrado nessas setinhas aqui, olha, tá vendo? Se insere para posterior e medial, para inferior, para lateral, e inclusive tem uma reflexão importante dele posterior, que a gente passa a chamar de ligamento poplíteo oblíquo, tá? Só para relembrar, a gente não falou bastante sobre isso, mas o termo poplíteo, tá? Ele está relacionado à região do joelho, tá? Depois eu falo aí a curiosidade do significado disso. Bom, o outro componente aqui atrás é o músculo, que a gente vai falar ainda na aula que vem, né? Do Pedro, a aula sobre perna, é o músculo poplíteo, né? O músculo da própria região do joelho. Esse músculo poplíteo ele tem uma importante função aqui. Ele tem origem no côndilo femoral lateral e tem uma origem na tíbia, aqui embaixo, na face lateral e posterior da tíbia. E ele também tem uma fixação, tem uma origem no menisco lateral. Então, ele é importante na dinâmica desse menisco. Lembra que a gente falou, e a gente vai mostrar mais para frente ainda, que o menisco lateral ele é móvel, ele adapta para tentar manter alguma congruência nessa parte lateral do joelho? Pois é, o poplíteo ele é um músculo que vai ajudar, quando contraído, né, a puxar o menisco para posterior, quando relaxado, o menisco voltar para a parte anterior do joelho. Tá? Continuando aqui, a gente percebe também comunidade muscular, os dois ventres do músculo gastrocnêmico, que a gente também vai falar na aula que vem, são músculos, os maiores músculos da panturrilha, tá? Esses músculos eles têm origem no fêmur distal, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles na aula passada, e eles vão se unir para formar um ventre depois único e se associar a outro músculo da perna que vai formar, depois inserido, o tendão de Aquiles, lá no calcâneo, tá? Tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. O último componente muscular aqui, na face posterior, é o músculo bíceps da coxa, né? Como a gente falou, ele é um músculo dos hamstrings, da região posterior da coxa, e ele tem a sua inserção na cabeça da fíbula, tá? A gente até falou que seria ele a discordância do termo isquiotibiais, né? Porque apesar de ter origem parcialmente no isquio, no tuber, a sua cabeça longa, ele não possui inserção tibial, ele possui inserção fibular, tá? O músculo bíceps da coxa. Bom, continuando. Então, essa é uma visão aí do néter, né? Mesma coisa que a gente falou, né? O músculo aqui é gastrocnêmio, atrás, a origem deles. O músculo poplíteo aqui cortado. A gente tem aqui o músculo semimembranoso com o tendão, as expansões dele. Aqui o ligamento poplíteo oblíquo, né? Aqui o defeitozinho na cápsula da articulação, né? Por onde sai o músculo poplíteo, ele está lá dentro da articulação, ele é intraarticular, está lá dentro da articulação, com origem lá no menisco. Quando ele sai, ele forma um ligamento, uma
uma banda mais fibrosa, mais densa aqui no seu trajeto, na sua perfuração da cápsula, e a gente chama esse ligamento de ligamento arqueado, né? E acaba que essa expansão ela tem muita relevância na estabilidade dessa região do joelho. Deixa eu voltar a falar sobre isso. O bíceps, né? Da coxa aqui. Somos a mesma coisinha, músculo poplíteo. Na face anterolateral, a gente vai encontrar também o músculo, o trato tibial, como a gente já falou. Então, nessa figura neta fica mais fácil a gente ver. Olha o que a gente já falou aqui em relação ao músculo da coxa. Músculo vasto medial, músculo vasto intermédio aqui, olha, profundo. Esse aqui é o músculo articular do joelho, que a gente falou que seria mais um dos componentes do quadríceps, né? O músculo vasto medial, e aqui a parte dele inferior, a gente chamou de vasto medial oblíquo, ok? Então, a gente fecha aí o quadríceps nessa visão. Aproveitando aqui, olha, na parte lateral, eu tenho aqui o trato iliotibial. O trato iliotibial, o que ele representa, né? Que a gente falou na aula passada. O trato iliotibial é uma faixa densa de tecido conjuntivo que se estende da crista ilíaca até essa região aqui, olha, a tíbia proximal lateral, onde ele se fixa num tubérculozinho, que a gente chama de tubérculo lateral da tíbia, ou tubérculo de Gerdy, tá? Gerdy, G-E-R-D-Y, tá? Gerdy. O trato iliotibial ele serve, dentre outras coisas, como inserção do tensor da face lata e do glúteo máximo na sua parte superficial. Mas importante aqui no joelho é que o tensor, o trato iliotibial, ele representa uma faixa densa de tecido conjuntivo na lateral do joelho que acaba estabilizando aqui, olha, a parte anterolateral do joelho. Bom, na face medial do joelho aqui, olha, o que eu vou encontrar? 1, 2, 3 tendões aqui, olha, que compõem a pata de ganso, pés anserinos. O grácil, o sartório, o grácil e o terceiro lá atrás, o semitendíneo, tá? Então, olha como a gente está conseguindo montar as coisas aí para poder entender essa articulação, os envoltórios dela. Olha quanta coisa. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Falei do quadríceps, falei do trato tibial lateralmente, falei da pata de ganso aqui, olha, medialmente. E eu tenho aqui, olha, os chamados retináculos, retináculo lateral da patela, essa parte toda aqui, olha. O que é o retináculo lateral? O que é o retináculo medial da patela? São expansões aponeuróticas a partir dos vastos, né, do quadríceps, tá? Então, você vê que nessa imagem aqui, eu consigo entender, consigo ver todos os elementos que estabilizam o joelho anteromedialmente, aqui, ó, pata de ganso, retináculo vasto, lateralmente, trato iliotibial, retináculo, né? Eu consigo ver esses elementos aqui na parte anterior do joelho. Bom, além desses elementos que a gente viu aqui, anterolateral e anteromedial, a gente já viu o posterior também, né? A gente também tem aqui, olha, nessa visão, que seria posto-lateral, o tendão do bíceps da coxa, né? Bíceps da coxa. E depois a gente vai ver as estruturas ligamentares, tá? Então, a parte muscular, articular, seria basicamente essa, tá? O quadríceps, trato tibial, tendinoso, pata de ganso medialmente, e lá atrás, os gastrocnêmios, o músculo poplíteo, o semembranoso e o bíceps como elementos importantes. Muito bem, então esse é um arcabouço muscular e tendinoso aponeurótico do joelho que mantém a sua estabilidade, mantém a sua função. Haja vista que essa articulação ela é uma articulação, a princípio, incongruente. Tá? Bom, vamos ver essa vista lateral aqui. Essa vista lateral é interessante para a gente poder ver alguns elementos, a gente já falou sobre eles. Né? Então, tá aqui. Eu cortei aqui o trato tibial, essa faixa densa aqui, olha, que se estende da coxa, né, que vai ter fixação do tubérculo de Gerdy, o retináculo lateral da patela. Aqui eu estou vendo aqui alguns elementos. Primeiro, eu vejo o tendão do bíceps, que a gente já falou. Veja aqui, olha, o bíceps está cortado, o tendão do bíceps. Veja aqui a parte, o ventre lateral do músculo gastrocnêmio. A gente vai ver na aula que vem também, só para a gente já introduzir nesse assunto, porque ele envolve o joelho, porque ele tem origem femoral. Né? Depois ele desce para a perna. Bom, então esses são elementos laterais do joelho, e eu começo a ver alguma coisa ligamentar para a gente entender. Primeiro, na frente a gente já falou do ligamento patelar. Né? A patela como um elemento, um osso sesamoide, um osso que se desenvolveu no interior desse complexo todo do quadríceps,
Mas essa parte inferior eu não vou chamar de tendão, vou chamar de ligamento patelar, exatamente porque a anatomia me restringe a um termo que vai de um osso ao outro, eu tenho que chamar de ligamento. Bom, profunda que essas estruturas miotendíneas, né, se eu cortei aqui o trato, cortei o bíceps, eu consigo ver um pouquinho ali da parte mais profunda, mais da cápsula articular do joelho. E eu vejo aqui um dos elementos importantes, que é o ligamento colateral lateral. O que é isso? O ligamento colateral lateral é um ligamento importante da estabilidade lateral do joelho. Então, quando eu pego o joelho, fêmur e tíbia, o que impede que essa articulação faça abdução e adução? Basicamente, o que impede esse movimento são ligamentos na lateral que unem fêmur e tíbia e que não permitem esse movimento de lateralidade, de abdução ou adução. Então, essa articulação ela passa a ser uma articulação de apenas um eixo de movimento uniaxial, que é o movimento de flexão e extensão. Muito bem. Numa vista medial, vamos aproveitar bem essa imagem aqui, olha. O vasto medial, aqui o tendão do quadríceps, o retináculo medial da patela, o tendão patelar. Veja aqui, o ligamento, desculpa, os tendões da pata de ganso, o ventre medial do gastrocnêmio, e aqui eu vejo o músculo semembranoso atrás, para formar aquele reforço importante póstero-medial com as suas expansões tendinosas. E veja aqui, olha, nessa vista lateral, esse elemento também aqui, importante, aqui é cápsula, tudo é cápsula, mas essa parte espessa aqui eu vou chamar de ligamento colateral medial ou colateral tibial. Então, esses dois ligamentos que a gente já começou a ver, os colaterais medial e lateral, servem exatamente para impedir os movimentos indesejados de abdução e adução na articulação do joelho. Tá? É óbvio que algum movimentozinho eu tenho, uma pequena folga, obviamente, desse sistema, que são ligamentos que tem algum grau de elasticidade, mas algum movimento maior do que 4, 5 graus já corresponde à lesão desses ligamentos. Tá? Ou esse ligamento ele é complacente, ou esse ligamento ele tem uma lesão, e é esse movimento desejado eu chamo de bocejo articular. Né? Bocejo, como se estivesse abrindo na boca, assim, né? A gente chama de bocejo articular, quando eu consigo vencer a resistência e fazer um movimento de abdução ou adução. Tá? Nós chamamos essas manobras de estresse em valgo ou estresse em varo. Tá? Exatamente forçando a deformidade em varo ou forçando a deformidade em valgo. Muito bem, então a gente já viu os colaterais, a gente vai ver um pouquinho da articulação por dentro. O que a gente vê aqui nessa articulação? Alguns elementos importantes. Primeiro, a gente percebe que, retirando a cápsula articular, a cavidade sinovial do joelho é uma cavidade bem ampla, tá? E a gente já começa a ver alguns compartimentos importantes. Como eu falei, a articulação femorotibial é uma articulação formada aqui por dois compartimentos, porque exatamente o platô tem duas áreas condilares e tem dois côndilos femorais, então eu consigo distinguir bem dois compartimentos femorotibiais, que nós chamamos de compartimento medial e compartimento lateral aqui, tá? Um terceiro compartimento dessa articulação, terceira região, seria a articulação entre o fêmur e a patela. A gente chama de articulação fêmuro-patelar, tá? Então a gente divide a articulação do joelho em três compartimentos. Um quarto compartimento, mas ele é fora dessa articulação, é uma cavidade sinovial à parte. Eu tenho a articulação tíbio-fibular proximal, que está aqui a fíbula aqui, olha, a cabecinha dela articulando com a tíbia proximal. Então, na verdade, na articulação do joelho, vamos botar assim, componentes diretos são a articulação femorotibial e femoro-patelar. Elas compartilham a mesma cavidade sinovial, né? E a sua função ela é integrada. O compartimento, a outra articulação, a articulação tibio-fibular proximal, ela na verdade só tem a função atribuída a algumas conexões ligamentares e tendinosas. Por exemplo, aqui, olha, o ligamento colateral lateral, que vai do fêmur à tíbia, e o bíceps também, que vai estar superficial aqui, se fixando na cabeça da fíbula. Então, na verdade, a articulação tibio-fibular proximal é uma articulação, vamos dizer, à parte, não tão integrada assim, a não ser pelas estruturas ligamentares e tendinosas, mas não tão integradas ao movimento da articulação femorotibial e femoro-patelar. Tá? Muito bem. A cavidade sinovial do joelho, como eu falei, a cavidade é bem ampla, bem grande, tá vendo? E essa cavidade sinovial, ela é uma cavidade que então vai possuir um recesso lateral,
um recesso superior, um recesso medial, e ela também vai envolver a articulação femoropatelar. É comum ela ter um coxim gorduroso aqui embaixo da patela, aqui nessa região anterior dessa articulação, tá? A gente chama de coxim gorduroso infrapatelar, né? E essa coxinha fica ali para exatamente permitir amortecimento e permitir redução do atrito naquelas regiões. Aqui no meio, eu observo aqui os dois meniscos, menisco lateral e o menisco medial, né? Fazendo com que essa articulação se torne mais congruente. Você vê que ele cria uma área côncava que recebe o côndilo femoral convexo, né? Fazendo com que essa articulação realmente ganhe em congruência. Tá? Aqui no meio, você tem os ligamentos que a gente ainda não falou. Nós falamos do ligamento colateral lateral, a gente falou do ligamento colateral medial, e eles impedem o movimento de abdução e adução, que eu chamei de estresse invaro ou estresse inval. Né? Esses ligamentos centrais aqui, que estão nessa região que a gente chama de região intercondiliana do fêmur, eles são chamados de ligamentos cruzados, tá? Exatamente pela sua disposição. O ligamento cruzado anterior, ele vai aqui dessa área aqui anterior da tíbia até o côndilo femoral lateral. E o cruzado posterior tem origem lá atrás, no côndilo femoral, na área intercondilar posterior, no platô tibial, desculpa, na área intercondilar posterior, e tem a sua inserção na face lateral do côndilo medial. Tá? Então, por esse formato, o anterior e o posterior estarem sempre cruzando em direção medial, em direção lateral, nós chamamos eles de ligamentos cruzados, e na sua posição no plano sagital, a gente vai chamar de cruzado anterior e cruzado posterior. Tá? Na frente desses dois ligamentos cruzados aqui, eu tenho esse pequeno ligamento aqui, tá? Que na verdade é uma prega, né? Uma prega sinovial, que a gente chama também de ligamento mucoso, tá? Porque ele tem um aspecto assim de uma mucosa, de uma prega menos densa, e ele vai ligar essa área intercondiliana, os ligamentos cruzados, a esse coxim adiposo infrapatelar, que a gente chama também de gordura de Hoffa, 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 tá? Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, esse é um corte axial do joelho, né, no plano da articulação. A gente está vendo o fêmur aqui em cima. A gente percebe os dois fêmures com angulação, com tamanhos diferentes. O côndilo externo ele é maior, o côndilo lateral maior do que o côndilo medial. A gente vê aqui os dois cruzados aqui, o cruzado posterior e o cruzado anterior, o ligamento mucoso aqui na frente, né, a articulação aqui, a bolsa sinovial da articulação do joelho. Eu botei esse slide pelo seguinte, a gente tem que ver que os ligamentos cruzados, olha a diferença aqui, nessa imagem já dá para ver bem. Presta atenção. Os ligamentos colaterais estão aqui, ó. Estão aqui, colaterais. O colateral lateral está aqui, o colateral medial está aqui. Esses dois ligamentos são ligamentos extra-articulares, ou seja, são espessamentos da cápsula articular, que está aqui, olha, disposta, tudo isso aqui é cápsula articular, tá vendo? Tudo isso aqui é cápsula articular, ligamento patelar, cápsula articular, cápsula articular. O espessamento eu chamei de ligamento... aqui, desculpa, aqui eu tenho um pouquinho. Sei mais para cá, perdão. Esse articular seria o ligamento... tá aqui. Ligamento colateral fibular. Então está aqui o colateral fibular, colateral tibial, né? Ou colateral lateral, colateral medial, como você queira. E percebe que esses ligamentos eles são extra-articulares, tá? Aqui eu tenho o poplíteo, que tem parte intraarticular, e a bolsa sinovial do joelho. Percebe que a bolsa sinovial do joelho vem para cá, olha. Ela se reflete aqui, olha. E vem para cá também, se reflete para cá. Tá vendo? Então, os ligamentos cruzados aqui, anterior e posterior, eles ficam numa região do intercôndilo, que é uma região extrasinovial e intraarticular. O que quer dizer isso? Extrasinovial e intraarticular. Percebe que a cápsula está aqui, ó. A cápsula está aqui. Estou seguindo ela aqui, ó. Anterior, medial, olha aqui, posterior, prestação posterior, tá vendo? Enquanto que a bolsa sinovial do joelho está aqui, ó. Ela entra no intercôndilo, então ela cria uma área aqui atrás, que a gente chama de sulco intercondiliano, essa região atrás do côndilo femoral, que é uma área que está dentro da articulação, ou seja, envolto pela cápsula, mas extrasinovial, ou seja, fora da bolsa sinovial do joelho. Tá? Os cruzados eles possuem
um envoltório. Na verdade, eles ficam parte dentro, parte fora. Esse desenho não está muito feliz, mas aqui a gente tem essa membrana envolvendo os cruzados dos dois lados. Tá? Então, se você tem uma lesão, por exemplo, no cruzado, por exemplo, uma ruptura do cruzado, essa lesão ela tem um sangramento e esse sangue se deposita na articulação do joelho. Tá? Não fica exteriorizado na articulação do joelho. É intrasinovial. Já vou estar falando sobre isso. Muito bem. Então, a vista aqui lateral. A gente vai ver também depois, né? Mas os meniscos, eles estão aqui, olha, são sempre maiores na periferia e eles vão se adelgaçando e chegam a desaparecer na parte central do joelho. Isso também é muito importante, né? Os meniscos, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, eles não são discos completos, eles são meniscos, né? E eles têm o formato de um C, tá vendo? Olha, de um C. Esse formato faz com que a sua região central seja uma região onde não tem menisco, exatamente para criar aquele desenho, aquela anatomia relacionada a adquirir de novo a concavidade para receber os côndilos femorais convexos. Tá? Bom, a gente tem que entender que quando a gente descreveu essa parte ligamentar, é muito importante, a gente escreveu aqui colateral medial, colateral lateral, aí eles impedem o movimento de lateralidade, que a gente chama de estresse em válvulo, estresse em varo, né? Seria o correspondente à abdução e abdução. E para que servem os cruzados anterior e posterior? Eles servem para impedir a translação. Translação é isso aqui, olha. É um deslizamento anterior e posterior da tíbia sobre o fêmur. Tá? Então, o que faz com que essa tíbia plana se mantenha estável no fêmur, no sentido anterior-posterior, é exatamente essa relação ligamentar, os ligamentos cruzados anterior e posterior. Mesmo para assim, pessoas assim, tem uma musculatura desenvolvida, tem um quadríceps forte, ele não consegue impedir esse movimento de translação, tá? Porque exatamente a demanda de contração deles acaba provocando. Quando você contrai o quadríceps, por exemplo, se você não tem um cruzado anterior bem forte, um cruzado posterior forte, acaba que você, quando relaxa o quadríceps, a tíbia cai para trás. Contrai o quadríceps, a tíbia vem para frente. Então, acaba que a própria contração cria esse movimento de translação. Tá? Então, é muito comum o paciente que tem essas lesões de cruzado, eles provocarem, eles fazem um movimento provocando esse movimento de translação. Tá? Então, só a musculatura não é capaz de conter isso. É fundamental que tenhamos os cruzados para impedir esse movimento de translação. Para complementar aquilo que a gente falou da parte extraarticular, tudo que a gente falou de envelope muscular, tendinoso, ligamentar, colateral, é importante entender que todas essas estruturas elas possuem posições diferentes de acordo com a posição do joelho. O que é isso? É fácil entender. Obviamente eu falei agora há pouco que o joelho é uma articulação uniaxial, né? Ou seja, ela permite apenas flexão e extensão. Perfeito. Mas percebe, testa em você, quando você está com o joelho em flexão, você consegue fazer movimentos de rotação do próprio eixo, no próprio eixo da tíbia, né? Rotação medial, rotação lateral da tua tíbia. Tá? Essa rotação lateral e rotação medial ela só é possível e permitida quando o joelho se encontra em flexão. Tá? Quando o joelho está em extensão, a própria tensão dos cruzados impede que esse movimento aconteça. Tá? Então, quando eu estou fletido, eu tenho movimento de rotação. Quando eu estou estendido, eu não tenho essa possibilidade. Então, quando eu estou fletido, e isso é muito importante, porque nessa posição que acontece grande parte das lesões, né, ligamentares e do menisco também, eu tenho a capacidade de, rodando, mudar a posição dessas estruturas, deixando regiões mais ou menos protegidas. Tá? Então, aqui, olha, por exemplo, na rotação lateral, sentido da setinha para cá, né? As estruturas laterais, ligamento colateral, o tendão do bíceps, né, o poplito, o arqueado, rodam para posterior aqui e ficam posteriores, mas deixam aqui, olha, a área lateral do joelho desprotegida. Quando roda lateral, as estruturas posteromediais rodam para cá também e protegem mais a parte medial do joelho, mas deixam desprotegida a parte posterior. Então, obviamente, isso é complexo de gente interpretar, né? Mas é muito importante a gente entender que existem variações, existem
posições onde a parte posteromedial, a parte posterolateral, a parte medial, a parte lateral do joelho ficam desprotegidos no trauma. Isso é muito comum. Por exemplo, como é que o esquiador, por exemplo, faz a lesão, pé preso no esqui, e ele roda normalmente com o joelho fletido nessa posição. O jogador de futebol também. Ele apoia o pé e roda sobre o seu próprio eixo, com a chuteira a trave da chuteira presa no gramado. Ele sofre lesão nesse momento que ele roda, também com o joelho fletido. Então é muito comum essas lesões acontecerem nessa circunstância e na rotação desses elementos. Por isso, esses autores aqui, o Nicholas e Minkoff, eles não descrevem medial lateral, var e valgo, o que protege cada um, mas eles falam que são estruturas dinâmicas, que ora protegem medial lateral, ora medial lateral. Muito bem, aqui revendo a parte ligamentar do joelho, agora só com a parte ligamentar, tá? A gente nessa figura tirou toda a parte de músculo tendíneo. Então, o que eu vejo de estrutura ligamentar do joelho? O ligamento colateral lateral ou colateral fibular, tá? Tem origem do côndilo femoral e inserção na cabeça da fíbula. Em alguns traumas, por exemplo, de lesão deles, eles se avulsionam, eles arrancam a cabeça da fíbula, tá? Para você ter uma ideia da potência dessas lesões, né? Aqui eu tenho o colateral medial, origem côndilo femoral medial e inserção na tíbia, mais ou menos a 10 centímetros da superfície articular. Aqui eu tenho o ligamento cruzado anterior, origem na área intercondilar anterior e a inserção na face medial do côndilo femoral lateral. Aqui o cruzado posterior, que tem origem da área intercondilar posterior e a inserção na face lateral do côndilo medial do fio. Tá? Bom, aqui nós temos os dois meniscos, o menisco lateral, o menisco medial, e esse ligamentozinho aqui que está unindo os dois, né, a gente vai chamar de ligamento menisco transverso ou ligamento transverso do joelho. Tá? Ele serve exatamente para estabilizar os dois meniscos e manter mais um pouquinho eles presos à articulação e à tíbia. Tá? Lembrar que os meniscos eles são fixados apenas à tíbia por uns ligamentos fininhos aqui, olha, que prendem o menisco à tíbia, que eu chamo de ligamentos coronários, tá? Coronários no sentido de coroa, tá? Então eles envolvem ali e prendem todo o menisco à tíbia. Isso é uma outra teoria, eu vou pular isso aqui, não tem tanta importância. Bom, nessa imagem aqui posterior, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o colateral medial, colateral lateral de novo, é isso? Aqui eu estou vendo o músculo poplito cortado, o tendão dele aqui, olha. Lembra que o poplito é aquele músculozinho que tem origem no fêmur, na tíbia, no menisco, né? Está aqui para trás, uma triangular. Eu vejo o menisco medial, vejo o menisco lateral. E esse ligamentozinho aqui, olha. Como na frente aquele ligamento menisco transverso, ou ligamento transverso do joelho, fixavam os dois meniscos na frente, né? Uniam os dois. Esse ligamentozinho aqui, ele parte do menisco lateral e se insere junto com o cruzado posterior no côndilo medial, tá vendo? Então a gente chama ele de ligamento menisco femoral posterior, tá? E esse ligamento menisco femoral posterior, ele tem a função de estabilizar esse menisco lateral que é tão complexo, que tem tanta mobilidade. Existe um outro ligamento igualzinho a esse, só que ao invés de estar aqui por trás do cruzado posterior, vai estar pela frente. E a gente chama ele de menisco femoral anterior. É menos frequente que o posterior, tá? A maior parte das vezes a frequência maior é de estar presente o posterior e ausente o anterior. É o mais comum. Bom, vamos lá. Um elemento que eu vou chamar a atenção para vocês é o ligamento cruzado anterior, pela sua frequência de lesão, pela sua importância dinâmica no joelho, tá? É um ligamento muito lesionado, um dos mais frequentes, né, em membro inferior. Ele é um pivô central, ele é um elemento central na articulação. Tá? Ele tem duas partes, na verdade, uma parte anterior e uma parte posterior, ou anteromedial e posterolateral, que trabalham de forma praticamente independentes. Tá? O anteromedial, ele fica tenso quando o joelho está fletido e o posterolateral quando o joelho está estendido. Então, na verdade, isso faz com que o ligamento cruzado anterior ele se permaneça tenso em qualquer posição que o joelho se encontre. Tá? Ele fica nessa região anterior aqui, ele pode ter atrito
nessa incisura aqui, nessa curvaturazinha aqui, olha. Principalmente nos movimentos rotacionais do joelho, tá? E ele tem, obviamente, a sua elasticidade, dependendo aqui de alguns fatores aí de sexo, idade, raça, assim por diante, tá? Então, essa é a grande relação dele com a importância dele clínica, né, pela frequência que ele tem a lesão, tá? O cruzado posterior é muito mais frequente lesionar nessa situação que eu botei aqui, na frente, vou voltar rapidinho aqui, olha, nessa situação aqui, olha, em que obviamente eu crio uma transação exagerada posterior, e essa situação de ou com o pé na tíbia, ou nessa situação aqui do rugby, é a situação mais comum de lesão do cruzado posterior, enquanto que a rotação é o grande problema e grande risco de lesão do cruzado anterior, tá? É uma lesão mais frequente em mulher, apesar de que a gente não tem essa frequência observada na clínica diária. Na maior parte das vezes o homem é mais, no nosso meio, né, o homem está mais exposto, mas em vários centros aí, várias regiões onde a exposição da mulher é maior que a exposição do homem, essa frequência é maior. Uma série de questões. Maior viscoelasticidade da mulher, a incisura ela é mais estreita, a massa muscular normalmente um pouco mais reduzida, tá? Então a mulher acaba ficando mais exposta do que o homem a essas lesões torsionais, a essas lesões do cruzado anterior. É claro que alguns esportes são mais predispostos, o futebol no nosso meio é mais comum você ter praticantes de sexo masculino, mas alguns países, Estados Unidos, a Alemanha, que tem muito, Nova Zelândia, tem muito praticante do sexo feminino para futebol, você tem uma frequência maior, realmente, nessa população de lesão do cruzado anterior. Tá? Aí são só algumas variações, a musculatura mais envolvida, o joelho é mais flexível na mulher, no sexo feminino, a incisura é mais estreita, rotação maior, a pelve mais alargada, o joelho é mais valgo, com uma bacia mais larga, obriga a angulação maior do fêmur, enfim, uma série de questões que gera essa maior fragilidade, maior tendência à lesão. O cruzado posterior é diferente, ele é mais vertical, ele é muito mais resistente. Para você lesionar o cruzado posterior, obviamente o trauma tem que ter sido de forte intensidade. Ele também tem 2 folhetos, 2 fascículos, que trabalham basicamente de maneira bem próxima. Os dois são muito tensos na extensão do joelho, tá? Quando você lesa o cruzado posterior, é muito comum o joelho fazer uma deformidade para trás, que a gente chama de recurvato, tá? Esse recurvato é comum em algumas pessoas por complacência. Você vê que no sexo feminino é mais comum, né? Você ter o joelho mais, quando você força a extensão, ele voltado para trás, em recurvo, mas obviamente até 5 graus é aceito, 10 graus é aceito, não mais do que isso. Nas lesões de cruzado posterior, essa angulação chega a graus bastante importantes. Bom, vou falar isso daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os nossos meniscos, né? Bom, depois eu vou voltar a falar sobre aquilo aí mais para trás. O menisco, então, a gente vai dividir então, o menisco lateral medial, né? É um menisco para cada compartimento femorotibial. Quais são as funções de um menisco na articulação? A função mais conhecida é de um amortecedor, né? É uma fibrocartilagem, importante a gente diferenciar aqui. A articulação é coberta por uma cartilagem hialina. E qual a grande característica histológica e funcional dessa cartilagem hialina? A cartilagem ela é desnervada, não tem nervação e ela é avascular, tá? A cartilagem hialina. Isso faz com que a cartilagem que seja obviamente o tecido perfeito para forrar uma articulação, para cobrir uma articulação. Porque além dela ser sem nervação, ela também é extremamente lisa, ela tem um coeficiente de atrito mínimo, tá? Então ela é muito interessante. Ao contrário do menisco, é uma fibrocartilagem, ele é mais macio, mais molinho, e ele também tem a característica de ser uma estrutura muito inervada, tá? Isso faz com que as lesões meniscas sejam muito sintomáticas, tá? A pessoa não tem dor, tem muito processo inflamatório, o quadro é muito agudo, né, da lesão do menisco, tá? Que faz muita gente até operar para retirar parte do menisco. O menisco ele tem irrigação dele, só que é uma irrigação que só na periferia, tá? A parte mais central desse menisco ele tem irrigação
Ele tem, desculpa, nutrição a partir do líquido sinovial. Vamos lá. Então, quais são as funções do menisco? O menisco ele tem a função, obviamente, de absorção de impacto, porque ele é uma fibrocartilagem, como se você falar, um amortecedorzinho que você tem no teu joelho. A função dele também, ele aumenta a congruência da articulação, ou seja, ele torna a tíbia côncava para receber o fêmur convexo. Ele ajuda, portanto, na estabilização do joelho, porque uma superfície mais adaptada tem uma articulação mais estável. Ele previne o impingement, ou seja, o impacto ali da cápsula dentro do movimento da articulação do joelho. Quando ele mexe para frente, mexe para trás junto com a tíbia, ele empurra a cápsula, empurra a sinovial e não deixa com que ela fique aprisionada dentro entre o fêmur e a tíbia. E, além disso, o seu movimento espalha esse líquido sinovial para toda a articulação. Líquido sinovial que é importantíssimo na nutrição do próprio menisco e da cartilagem hialina. Bom, é claro que você retirar o menisco tem algum preço isso, né? A articulação, obviamente, ela sente e ela vai tentando se tornar um pouquinho mais congruente, né? Quem tornava isso congruente era o menisco. Agora que eu tirei o menisco, né, por uma série de circunstâncias, por lesão, por exemplo, eu que tinha um côndilo femoral convexo, né, e uma tíbia que era mal adaptada a ele, começa a tentar formar um aplanamento do côndilo femoral para tornar as duas superfícies mais congruentes, planas, o que não é bom, obviamente, para o movimento de rolamento do joelho. Tá? Lembrar aqui, eu vou voltar, que o movimento do joelho, como é que ele é feito? Ele não é um gínglimo perfeito, uma dobradiça perfeita. O joelho, se você olhar bem as figuras que a gente mostrou aqui do fêmur, ele não é circular, ele é uma estrutura elíptica, tá vendo? Então, na verdade, esse movimento ele exige que não só eu tenha a flexão do joelho, como é que ele role aqui, ele faça um rolamento pelo platô tibial. Tá? Então, o menisco ele é muito importante nisso, ele é fundamental para que esse rolamento aconteça. Tá? Então, obviamente, você perde o movimento, você perde estabilidade, você começa a ter uma reação osteofitária, que a gente chama popularmente de bicos de papagaio. Tá? O espaço articular começa a estreitar, porque, obviamente, eu perco ali a cartilagem hialina por sofrimento dessa cartilagem hialina. Enfim, todas as alterações que o menisco defendia essa articulação e que passa agora a não conseguir mais. Tá? Essa é uma vista superior então, da articulação agora com o menisco, eu estou vendo a tíbia, naquele primeiro vê o fêmur. Olha o que eu vejo aqui, olha. O menisco medial ele é um formato de 1C, o menisco lateral ele é mais fechado, em formato de O, tá vendo? Olha, bem mais fechado. Ele é preso aqui na periferia da tíbia pelo ligamento coronário, dos dois lados. Esse lateral aqui, ele é mais móvel, desculpa, o lateral aqui é mais móvel, esse aqui é mais fixo pela lateral dele. Na região central ele também se prende aqui, olha, tá? Na região central ele também se prende através das suas extremidades. Nós chamamos de cornos, tá? Como se fossem chifres, tá? Cornos, tá? Então eu posso dizer que o menisco ele tem um corno posterior, um corno anterior e um corpo, um corno posterior, um corno anterior e um corpo também, tá? Veja aqui, olha, o ligamento colateral lateral, o ligamento colateral medial. Veja aqui o cruzado posterior, o cruzado anterior, ligamento menisco transverso, ou ligamento transverso do joelho, ligamento menisco femoral posterior. Tá? Só para a gente aproveitar a imagem e ficar revisando as coisas, as estruturas que a gente já comentou. Bom, falar um pouquinho sobre alguma coisa de exame físico, né? Obviamente, no exame físico da patela, chama atenção primeiro a sua estabilidade. Então, a gente testa a estabilidade da patela no movimento de flexão e extensão, né? A gente testa. É possível você ter algumas condições patológicas, como, por exemplo, a patela bipartida, né? O deslocamento, você faz o deslocamento lateral para você ver exatamente se tem movimento, se essa patela ela é bipartida, mas se mantém conexões. A gente também testa aí para articulação, uma compressão anterior dela, né? E no movimento a gente percebe crepitação. O que é crepitação? A crepitação é uma sensação tátil de um atrito, tá? Você bota a mão, você dá parece uma areiazinha mexendo ali naquela articulação, tá? Que é sinal ali de disfunção da articulação, de condomalácia. Ou então o pessoal que chama de cubo de gelo, porque na verdade quando você tem derrame na articulação e você pressiona a patela, a gente chama de sinal da tecla ou cubo de gelo,
é como se você apertasse a patela, né? Você comprime aqui os excessos, como ele está fazendo aqui, olha. A patela levanta porque o líquido se concentra no centro, embaixo da patela, o derrame na articulação, seja sangue ou seja líquido sinovial. E quando você aperta a patela, ela desce e, como se fosse um cubo de gelo, ela volta à superfície. Né? Você aperta e ela volta. Né? Ou o pessoal chama também de sinal da tecla. Então, basicamente, nessa região aqui, a gente examina a presença de derrame, apertando aqui os recessos laterais superior, concentrando todo o líquido sinovial ou o líquido patológico ali embaixo da patela e vendo o deslocamento da patela, o quanto ela levantou. Obviamente, ali, teste de inclinação. Esse momento aqui de flexão, você vê que a patela saiu toda lateral, tá vendo? Olha, o ligamento patelar está aqui, olha. A patela está lateralizada, quer dizer, algumas estruturas que conteriam ela no trilho aqui na região central do joelho se perderam, tá? A gente também pode fazer isso com o dedo, empurrando a patela para a lateral. Né? A gente bota os dois dedos aqui, empurra a patela para a lateral, fazendo a flexão e extensão. Normalmente, o paciente ele não permite que esse movimento aconteça e a gente chama esse sinal de sinal da apreensão. Ele fica apreensivo, ele fica tenso com a possibilidade da patela deslocar, que nem está nessa foto, e ele não deixa executar o movimento. Umas coisas importantes para a gente tentar. Os testes meniscais, só para a gente ter uma ideia, a gente coloca a mão na interlinha ali, ó, os dedos na interlinha, e a gente faz movimentos rotacionais do joelho para provocar exatamente atrito no menisco que levaria a uma irritação e a dor nesse movimento. Tá? Então, esse é um dos testes, é um McMurray. O paciente está deitado, no decúbito dorsal, o dorso apoiado na cama, quadril a 90 graus, o joelho também em flexão e rodando aqui internamente, externamente a perna, tentando provocar ali o menisco e palpando tanto o menisco medial quanto o lateral, tentando sentir ali se a dor do paciente localiza ou aparece em um desses compartimentos. Também pode ser feito aqui com o paciente de decúbito ventral, né? Chama teste Apley, né? Igual ao outro, só que na verdade ele é feito com o paciente deitado de barriga para baixo. Né? E as avaliações ligamentares são exatamente avaliando, primeiro, a gente faz o colateral, fazendo estresse em varo e valgo, né? Lembrando que quando o joelho está em extensão, o ligamento cruzado posterior ele é tão forte que ele impede o nosso movimento em varo e valgo. Então, mesmo que ele tenha lesão dos colaterais, essa lesão ela é possível de ser executada quando ela não é possível ser executada exatamente pela presença do cruzado posterior íntegro. Tá? Esses testes que vocês estão vendo na foto aí são os testes ligamentares para o cruzado anterior e posterior. O que representa esses testes? Esses testes representam um teste onde eu testo a translação da tíbia sobre o fêmur. Tá? Então, nesses testes, eu testo exatamente a integridade. Quando eu translado a tíbia para frente, eu faço o teste do cruzado anterior e testo a tíbia para trás, o teste cruzado posterior. Eu chamo de teste Lachman quando eu faço isso a 30 graus, que é esse teste também na fotozinha ali, ou eu chamo de teste da gaveta, o teste quando eu faço a 90 graus. Tá? O joelho dobrado a 90 graus. E esse teste de gaveta é um teste bem fidedigno, como o Lachman é, para as lesões do cruzado anterior e do cruzado posterior. Tá? Óbvio que essas manobras elas podem ser dolorosas, né? E às vezes é difícil de executar. Então essa é a gaveta, olha, como se eu estivesse abrindo a gaveta, a tíbia transladada para frente, né? É a gaveta anterior, né? E para trás a gaveta posterior, também sem o complemento. Então a gente na verdade faz vários testes, porque alguns pacientes respondem mais a outros e eles possuem alguma variação de paciente para paciente, mas normalmente esse teste de Lachman é mais fidedigno para cruzado anterior e o teste de cruzado posterior gaveta é mais fidedigno para o cruzado posterior. Esse é um outro teste, um teste de jerk, né? O que ele representa? Jerk, na verdade, é coice, né? Então é um teste que o paciente está com o joelho fletido e ele estende o joelho. E nesse momento, durante toda essa execução desse movimento, eu mantenho a tíbia dele em rotação
interna. Lembra que eu falei que os cruzados eles dão estabilidade no joelho. Quando eu vou da flexão para a extensão, o côndilo lateral, lembra que eu falei que ele é mais longo do que o côndilo medial? Então, ele continua rodando quando o medial já acabou de rodar e já estendeu o joelho. Então, é comum você ter, primeiro, o joelho ele roda quando estou em flexão. E quando eu vou estendendo o joelho, é comum ele no finalzinho rodar mais o lateral para juntar os dois côndilos no platô tibial. Então, esse movimento aqui, como é que eu vou observar ele nesse teste? O joelho está rodado medial ali, eu estou segurando o joelho rodado medial, porque o joelho estava em flexão e eu consigo fazer esse movimento. Eu vou estendendo. Quando chega já no final da extensão, que eu estou tensionando os cruzados, eu não consigo manter esse joelho rodado interno. Ele volta a rodar em neutro, ficar zerado, sem rotação. Mas, se os cruzados não estiverem íntegros, o cruzado anterior não estiver íntegro, que é o pivô central, ele mantém essa rotação medial, o que não é possível com o joelho de extensão. Tá? E ele faz um leve ressalto, um leve estalo. E esse aí a gente chama então de teste de eco positivo, e é um sinal de alteração, de lesão ligamentar do cruzado anterior. Os outros testes são iguais. A única diferença aí desse teste que a gente já falou, o teste Jacob, teste de pivot shift, é que é igualzinho ao jerk, só que o jerk ele vai da flexão para extensão, enquanto que o pivot shift é o Macintosh ali e o teste Jacob vai da extensão para flexão. Tá? Mas não tem diferença nenhuma, o movimento é o mesmo. Bom, e o último teste que a gente achou falar sobre isso, o teste de Godfrey, é um teste que a gente avalia exatamente a translação da tíbia quando submetida ao peso da tíbia do próprio membro. Né? Quando não tem cruzado posterior íntegro, a tíbia faz uma translação posterior. Né? Esse sinal de recurvato ali da tíbia caindo para baixo é o teste de Godfrey positivo. Tá? Aí o colateral testado também, fazendo teste de abdução ou valgo e adução, testando os dois. Percebe que eu tenho aqui 5 milímetros, eu posso abrir um pouquinho mais, ou grave a partir disso. Então, até 0,5 é leve, até possível, com alguma lacidão ligamentar. Tá? Teste em valgo também. E assim por diante. Bom, essa é uma conclusão, a gente falou sobre das lesões, né? Só lembrar que as estruturas, elas são, vou falar isso aqui para a gente não ter tempo, mas as estruturas, elas são importantes a gente associar, né, os elementos dinâmicos e estáticos do joelho. A gente chama de dinâmicos e estáticos porque a gente considera a musculatura como elementos dinâmicos da estabilidade. Eu posso contrair e ter estabilidade dinâmica, e as estruturas ligamentares e a própria anatomia óssea correspondem a elementos passivos, estáticos da estabilidade. Tá? Eu vou passar aqui rapidamente, para a gente complementar, um videozinho aqui, só para ter uma ideia, que eu acho que ninguém tem muito essa noção da... Tá dando para ver o vídeo, não? Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu vou estar compartilhando aqui. Vou botar um videozinho de uma artroscopia, para vocês verem. Né? Acho que não tá ali. Só um minutinho. Então, olha só, essa imagem dá para você ver bem aqui, olha, em cima, só para ter uma ideia de como é que é, o côndilo femoral, aqui embaixo está o menisco, né? Olha só como ele é o menisco aqui. E a tíbia aqui embaixo. Então, só para ter uma ideia como é que é exatamente essa estrutura, né? Então, ela é bem firme, é bem durinha, mas ela tem essa característica aí de adaptar a congruência dos dois elementos da articulação. Só vou complementar isso aí. Vou tentar mudar de lugar aqui, porque está um barulheiro danado aqui. Bom, gente, desculpa, então,
O barulho está muito ruim aqui, porque está tendo uma... Acho que tem alguma operação policial aqui próximo da minha casa aqui. Tem 2 helicópteros voando aqui em cima. Mas vou abrir para perguntas aí, gente. Então a gente fala um pouquinho, só para resumir, a gente fala um pouquinho das estruturas ósseas do joelho. Tem músculo tendíneas, né? A gente entendeu ali toda essa circunferência que está ali em volta do joelho. Anatomia ligamentar, os colaterais e os cruzados. E alguns componentes ligamentares à parte, menisco femoral, né? Ligamento transverso, assim por diante. E falar um pouquinho também do menisco, né? Não é só menisco lateral medial, mas entender as funções deles e, obviamente, as relações com essas suas funções, as relações anatômicas dele, a ligação com o ligamento coronário, a mobilidade do menisco lateral, né? E esses critérios todos, tá bom? Vamos abrir para perguntas aí? A gente vai conversando. Bom, vamos lá, Helena. Foi dúvida em relação sobre a retirada dos meniscos, né? Em certos casos, de lesão. Não entendi também a utilidade e o propósito disso. Bom, olha só. Eu provoquei isso de propósito, Helena. Mostrei um pouquinho sobre isso, falei um pouquinho da relação vascular deles. Olha o que acontece. O menisco, ele é uma estrutura que ele tem irrigação apenas na periferia. Então, os vasos entram na periferia. E como é que esse sangue, essa nutrição chega à parte central do menisco, a parte do meio ali, perto ali do buraquinho ali, na cavidade do C. Então, a parte periférica, perto da inserção dele da tíbia, é irrigada. A parte central não é irrigada. A gente chama isso de zona vermelha e zona branca do menisco, tá? Então, por exemplo, se eu recebo um atleta, por exemplo, que tem uma lesão bem periférica do menisco, que a gente chama de zona vermelha, quando eu vou ver a artroscopia, eu vejo que essa lesão tem um sanguinho saindo ali, tem um sangramentozinho saindo, tá? Tem vaso. E quando eu vejo que tem esse vaso para essa lesão, foi em zona vermelha. Essa lesão é passível de suturar. Eu posso suturar essa lesão no menisco, tá? E esse menisco vai se restabelecer. Quando essa mesma lesão acontece em zona branca, ou seja, na zona central do menisco, essa lesão ela é perene, ela vai sempre ficar lá, tá? Ela não vai cicatrizar nunca, porque não tem sangue, não tem como cicatrizar. Então esse menisco ele tem que ser retirado, tá? Também dependendo da extensão da lesão, mesmo que eu suture, essa sutura não vai pegar, né? Não vai cicatrizar. Então, algumas situações, algumas lesões de menisco eu não tenho como reparar. E eu sou obrigado a retirar. Por quê? Se eu não retirar, essa lesão vai ficar toda hora entrando naquela área central onde não tem menisco. E isso é um problema, porque como o menisco é nervado, quando ele entra naquela regiãozinha central ali, a ponta do côndilo mais convexa pressiona ele. E a pressão ali é muito grande. E, como ele é nervado, gera dor. Então, é muito comum alguns movimentos, o menisco entra no meio da articulação, pum, pinça lá no meio do côndilo e o paciente se refere dor. Pô, estava bem, não estava com dor nenhuma. Fui subir um degrau aqui do ônibus, um movimento de flexão maior, um degrau mais alto. Pô, me deu uma dor forte, uma dor lancinante no joelho, tá? Então, esse caso ali é uma lesão de menisco que eu tenho que tratar. Essa lesão ela vai ficar lá, ela não vai se reparar sozinha. Então, eu tiro. Óbvio que quando eu tiro o menisco, eu tiro porque, na verdade, eu não consigo conviver com ele mais, né? Eu falo sempre, é ruim sem ele, mas é pior com ele. Então, eu tenho que tirar. Quando eu tiro, obviamente, eu pago um preço disso, tá? Então, você pega um jogador de futebol, por exemplo, que lesou o menisco e retirou o menisco com 22 anos de idade, óbvio que quando chega aos 30 anos, ele tem as alterações degenerativas, de desgaste da articulação, pela falta do menisco. Mas era inviável, né, ele manter o menisco nas condições que ele se encontrava, tá? Então, aquelas alterações que eu botei ali, de aplanamento do côndilo, tá, de osteófito, de bico papagaio, né, osteófito, são alterações que eu vou encontrar quando eu retiro o menisco, mas eu não tenho como conviver com ele, tem que tirar. Quando é possível a sutura do menisco, a gente vai fazer a sutura do menisco. Quando não é possível, paciência. Bem, acho que ficou respondido, né, Helena? Senão você me fala aí. Beleza, obrigado. Não entendi muito bem, os ligamentos cruzados são extrasinoviais e interarticulares. Bom, Guilherme, olha só. Lembra, dá para você ver aquela foto? Lembra o seguinte que, imagina, o fêmur e a tíbia envoltos aqui, olha, por uma cápsula articular. Então está no envelope fibroso ali, que é a cápsula articular. Então você entende que tudo aquilo que é intraarticular é que está dentro desse envelope fibroso, tá certo?
Então, isso é intraarticular. Tudo que está aqui está intraarticular. Muito bem. Dentro desse envelope todo, eu tenho uma membrana sinovial. Essa membrana reveste o fêmur todo, inclusive aquele sulco intercondiliano. Vai acompanhando ali o desenho do fêmur, inclusive um sulco intercondiliano. Então, aquela área ali, eu vou botar a foto para ficar mais fácil de entender. Rapidamente aqui. Vamos lá, deixa eu pegar essa fotinha rapidinho aqui para a gente ficar mais fácil. Aqui, olha só. Não. Olha essa fotinha aqui, ó, Guilherme. Percebe aqui, ó, a cápsula é tudo isso aqui, ó. Todo esse envelope branco está aqui, ó, é a cápsula. Então, tudo que está aqui dentro, tudo, é intraarticular. Muito bem. Agora acompanha o vermelho aqui, ó. O vermelho é sinovial. Essa gordura está intra ou extrasinovial? Extrasinovial, tá vendo? Intraarticular, porque está envolto pela cápsula, mas é extrasinovial porque não está dando vermelho. Tá legal? Aqui, olha só. Bolsa vermelha, chega aqui, olha, ele dá a volta e envolve os cruzados aqui, tá vendo? Então, o cruzado está nessa área aqui. Ele está coberto pela sinovial, né? Mas está nessa região aqui, que é uma região extrasinovial e intraarticular, tá vendo? Olha aqui, essa gordura aqui ela é extrasinovial, porque não está envolto pelo vermelho, mas intraarticular, porque está envolto pelo branco. Tá dando para ver isso? Tá. Então, na verdade, existe essa região no joelho importante ali, que é uma região onde vai dar acesso aos cruzados. Obviamente, se a lesão pegar só uma face ali, a lesão, por exemplo, que sangra, pode sangrar para trás e pode sangrar para dentro da articulação. Então, isso pode acontecer. O cruzado está exatamente no limiar dessas duas regiões, tá? Intraarticulares, sub ou extrasinovial, tá? Beleza. Fala, Xandão. Bom, a luxação anterior do joelho lesa com frequência estruturas vasculares, nervosas. A região popliteal. Quais estruturas? Boa pergunta. Olha só. A luxação anterior do joelho, o que é importante, a gente vai ver isso depois, mais para frente um pouquinho. Na aula que vem a gente vai complementar bastante isso. Bom, a artéria femoral ela passa pelo hiatus adutores, Manaia falou sobre isso, e ela passa a chamar de artéria poplítea atrás, tá? Essa artéria poplítea que está atrás do joelho, ela vai passar em direção à perna e ela chega quando ela chega na perna, ela passa dentro de um músculozinho, faz até um hiatozinho no músculo, que ela passa dentro do sólio. Então, olha só o que acontece. De um lado aqui de cima, tá a poplítea começando no hiato tendíneo. Aqui embaixo, ela está terminando, passando por um arco fechadinho no sólio. Então, ela está presa em dois pontos aqui importantes. Sendo que esse aqui de baixo, o arco do sólio, é um arco super firme, super forte. Então, quando o joelho luxa anteriormente, essa artéria, ela normalmente fica presa na tíbia e vem juntar, muito tracionada. E é muito comum ela lesionar ali, no arco do sólio, tá? Então, essa lesão, ela é comum acontecer nesse ponto, tá? Então, se eu estou na luxação anterior do joelho, lesa com frequência estruturas vasculonervosas, a região poplítea. Perfeito. Quais estruturas? A lesão, ela é sempre da artéria poplítea, tá? Interessante que essa lesão pode não ser anatômica, tá? O grau de distensão que ela faz, quando você faz uma lesão dessa, ela lesa a camada íntima do vaso. E o vaso obstrui ou estenosa posteriormente, uma reação dele, tá? Então, na verdade, você tem ali uma lesão que você não houve lesão direta, houve lesão posterior ao evento. Vou dar um exemplo que ficou muito famoso na mídia, porque envolveu a filha de um grande empresário aí da Nike. Ela teve uma lesão, uma luxação do joelho, e nessa luxação ela chegou bem, chegou ótimo, fez a cirurgia de reparo do cruzado, e depois disso ela começou um quadro obstrutivo da artéria poplítea e acabou tendo que amputar a perna. Tá? Isso ficou bem famoso, que saiu na mídia. Essa lesão é posterior, ela não tinha lesão antes, né? Documentava não, você vai lá para o pulso do pé ali, o sangue está chegando no pé. Mas, obviamente, depois essa lesão foi acontecendo porque lesou a íntima do vaso, tá? Vamos lá. Acho que é isso, Alexandre.
O nervo tibial também é muito lesado, ou ainda quando eu tenho um estresse em valgo, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma luxação não anterior, tá? Anterior é a artéria poplítea mais frequente. Mas quando eu tenho um estresse em valgo, eu vou levar muito também o nervo fibular comum, tá? Que está passando pelo colo da fíbula e vai ser tracionado quando eu fizer um estresse em vago, tá? Então, mas na luxação anterior, é a poplítea depois do nervo tibial, que são os mais lesados, tá bom? Bom, no caso dos criadores, eles forçam a deformidade em valgo, certo? Tem a deformidade mais comum o evento mais comum no esquiador é a rotação lateral e valgo, tá? Então ele roda fazendo rotação lateral e valgo, é isso mesmo. Mas quais as estruturas que podem ser lesadas exatamente? Bom, nessa posição em que ele faz o estresse em valgo e rotação lateral do pé, do joelho, a lesão mais comum é a do cruzado anterior e do colateral, se eu fizer, olha só, estresse em valgo do colateral medial e do menisco. Então, a lesão muito comum nesse tipo de atleta é cruzado anterior junto com o menisco medial, junto com o colateral medial. Tá? É a lesão mais comum nesse tipo de trauma, nesses atletas. Porque o descarregamento dos ligamentos cruzados seria sinovial, se são esses sinoviais. Na verdade, ele está no limiar. Pensa o seguinte, Ana, a membrana chega aqui atrás, tem o cruzado aqui. Uma parte envolve por fora, outra parte envolve por dentro, tá? Então ele fica meio que numa ilha, envolvido ali pela membrana sinovial, tá? Então quando ele rompe, ele na verdade, se você olhar por dentro da artroscopia, a membrana sinovial está passando por cima dele, tá? Quando eu olho da artroscopia, ele é revestido dos dois lados. Então a gente considera como ele sendo extrasinovial, tá legal? Agora, quando a lesão ela envolve a sinovia, porque distendeu e lesionou tudo, acaba sendo um sangramento exteriorizado, tá? Para dentro, exteriorizado não, interiorizado, para dentro da cavidade sinovial. Então, grande parte desses atletas, né, que tem lesão do cruzado anterior, fazem sangramento para dentro da articulação. Mas anatomicamente a gente considera o cruzado como um elemento extrasinovial, tá? Beleza. Legal. Tá? Aquele excesso do intercôndilo, ele é todo extrasinovial e intraarticular, tá bom? Só para entender isso aí bem. O cruzado posterior não tem o mesmo comportamento na maior parte das vezes. O cruzado posterior não dá muito derrame, sangue para dentro do joelho, tá? Que é muito importante. A gente depois vai especificar um pouquinho, eu vou deixar fazer a aula primeiro de perna, a gente vai colocar um pouquinho mais de uma aula de revisão de vasos do membro inferior. Eu vou falar um pouquinho mais sobre região poplítea, tá? E nessa região, a região atrás do joelho, chamada região poplítea ou fossa poplítea. É que, obviamente, a aula de hoje contemplava mais a estrutura ligamentar, músculo tendina do joelho. E a gente vai falar um pouquinho da região poplítea, que é parte disso aqui também que a gente está falando, tá? Então, beleza, galera. Olha só, Valeu, Fernando. Obrigado, Joyce. Valeu. Uma coisa, vou desligar aqui a gravação rapidamente.